Você sabia que por trás do grande homem que construiu a arca havia uma mulher de fé inabalável? Hoje, vamos conhecer a esposa de Noé, uma personagem silenciosa, mas essencial na história da salvação. Prepare-se para descobrir como sua coragem, paciência e obediência ajudaram a preservar a humanidade. A história do dilúvio e da arca de Noé é uma das narrativas mais conhecidas de toda a Bíblia. Porém, muitas vezes esquecemos que ele não atravessou aquele momento sozinho. Ao seu lado estava sua esposa, uma mulher que, embora não tenha seu nome registrado nas Escrituras, exerceu um papel fundamental na preservação da vida. Enquanto Noé recebia instruções diretas de Deus para construir a arca, ela esteve presente no dia a dia, compartilhando a missão, suportando o peso das críticas e mantendo a casa unida durante anos de trabalho e espera. Essa mulher, mencionada apenas como a mulher de Noé, Gênesis 7, versículo 7, foi testemunha dos preparativos para o maior juízo que a humanidade já enfrentou, e também da graça de Deus ao salvar sua família. Sua vida nos convida a refletir sobre a importância de apoiar com amor e fé os planos de Deus, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Na tradição judaica, ela é chamada de Naamá, possivelmente filha de Lameque e irmã de Tubal-Caim, Gênesis 4, versículo 22. Ainda que esse detalhe não seja confirmado pela Bíblia, muitos estudiosos acreditam que ela poderia ter sido uma mulher habilidosa e trabalhadora, com experiência em cuidar do lar e contribuir para a vida prática da família. O relato do dilúvio está registrado em Gênesis 6 a 9. O mundo da época estava mergulhado na violência e na corrupção moral. Deus então decide destruir a terra com um dilúvio, preservando apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. A arca levaria décadas para ser construída, e durante todo esse tempo, a família enfrentaria zombarias e rejeição da sociedade. A esposa de Noé viveu numa cultura patriarcal, onde o nome das mulheres muitas vezes não era registrado, mas isso não diminui sua relevância. Ela precisou administrar a casa, enquanto o marido se dedicava à construção da arca, preparar suprimentos para meses de isolamento e manter o ânimo da família em meio a uma missão aparentemente impossível. Quando a chuva começou, ela entrou na arca com Noé e seus filhos, permanecendo firme até o momento em que Deus abriu novamente as portas para um novo começo. Sua história é um lembrete poderoso de que, muitas vezes, as maiores contribuições são feitas longe dos holofotes. Chamado para um futuro incerto. O dia começou como tantos outros, mas para Noé, uma mensagem divina mudaria tudo. Deus havia falado com ele de forma clara: construir uma arca, pois um dilúvio destruiria toda a terra. A esposa de Noé, ao ouvir o relato, sentiu o coração bater mais rápido. Ela não tinha visto Deus, mas confiava plenamente na fé e no caráter do marido. Mesmo sem compreender totalmente o que era um dilúvio ou por que a terra seria inundada, ela sabia que algo grandioso estava por vir. Nos primeiros dias, tudo parecia distante. Noé começou a medir terrenos, a separar madeiras e a planejar a construção. A esposa observava e se perguntava como seria viver tantos anos dedicados a um único projeto. Sua mente viajava, imaginando os olhares desconfiados dos vizinhos, os comentários maldosos e a solidão que viria. Ainda assim, ela respirava fundo e se lembrava: se Deus falou, é porque havia um propósito. As primeiras reações da comunidade não demoraram. Pessoas vinham, riam e zombavam. Diziam que Noé havia enlouquecido, que aquela caixa gigante nunca serviria para nada. A esposa de Noé era alvo de perguntas cruéis. Por que seguir um homem que ouve vozes? Você realmente acha que vai chover tanto assim? Ela não respondia com raiva, mas com serenidade, guardando no coração as palavras do marido sobre a justiça e misericórdia de Deus. A rotina da casa começou a mudar. Com Noé imerso na obra, ela assumia ainda mais responsabilidades: preparar refeições para os trabalhadores, cuidar dos filhos e manter tudo em ordem.
Havia dias em que o cansaço quase a vencia, mas ela olhava para a madeira acumulada e imaginava a arca concluída, um refúgio seguro contra a tempestade que viria. Ela também se dedicava a apoiar emocionalmente os filhos. Sem compreender completamente o plano divino, Sem, Cã e Jafé confiavam na fé dos pais. A esposa de Noé sabia que manter a unidade familiar era tão importante quanto a construção física da arca. As noites eram o momento de confidências. Ao lado de Noé, ela ouvia mais detalhes da visão e das instruções recebidas de Deus. Eles conversavam sobre os animais que viriam, sobre como armazenar alimentos e sobre o futuro incerto após o dilúvio. Em cada palavra, ela sentia que a fé não era apenas um conceito, mas um exercício diário de confiança. O que a sustentava era a convicção de que Deus estava no controle. Mesmo sem evidências visíveis, ela escolheu crer. Essa decisão silenciosa, tomada no íntimo do coração, seria a base para enfrentar os anos de espera e de trabalho árduo. O chamado para um futuro incerto havia sido aceito. A esposa de Noé não era apenas uma espectadora da missão. Ela era parte essencial dela. Sua disposição para seguir, mesmo sem entender todos os detalhes, seria um exemplo eterno de fé e submissão à vontade de Deus. Chamado para um futuro incerto. O dia começou como tantos outros, mas para Noé, uma mensagem divina mudaria tudo. Deus havia falado com ele de forma clara. Construir uma arca, pois um dilúvio destruiria toda a terra. A esposa de Noé, ao ouvir o relato, sentiu o coração bater mais rápido. Ela não tinha visto Deus, mas confiava plenamente na fé e no caráter do marido. Mesmo sem compreender totalmente o que era um dilúvio ou por que a terra seria inundada, ela sabia que algo grandioso estava por vir. Nos primeiros dias, tudo parecia distante. Noé começou a medir terrenos, a separar madeiras e a planejar a construção. A esposa observava e se perguntava como seria viver tantos anos dedicados a um único projeto. Sua mente viajava, imaginando os olhares desconfiados dos vizinhos, os comentários maldosos e a solidão que viria. Ainda assim, ela respirava fundo e se lembrava: se Deus falou, é porque havia um propósito. As primeiras reações da comunidade não demoraram. Pessoas vinham, riam e zombavam. Diziam que Noé havia enlouquecido, que aquela caixa gigante nunca serviria para nada. A esposa de Noé era alvo de perguntas cruéis. Por que seguir um homem que ouve vozes? Você realmente acha que vai chover tanto assim? Ela não respondia com raiva, mas com serenidade, guardando no coração as palavras do marido sobre a justiça e misericórdia de Deus. A rotina da casa começou a mudar. Com Noé imerso na obra, ela assumia ainda mais responsabilidades: preparar refeições para os trabalhadores, cuidar dos filhos e manter tudo em ordem. Havia dias em que o cansaço quase a vencia, mas ela olhava para a madeira acumulada e imaginava a arca concluída, um refúgio seguro contra a tempestade que viria. Ela também se dedicava a apoiar emocionalmente os filhos. Sem compreender completamente o plano divino, Sem, Cã e Jafé confiavam na fé dos pais. A esposa de Noé sabia que manter a unidade familiar era tão importante quanto a construção física da arca. As noites eram o momento de confidências. Ao lado de Noé, ela ouvia mais detalhes da visão e das instruções recebidas de Deus. Eles conversavam sobre os animais que viriam, sobre como armazenar alimentos e sobre o futuro incerto após o dilúvio. Em cada palavra, ela sentia que a fé não era apenas um conceito, mas um exercício diário de confiança. O que a sustentava era a convicção de que Deus estava no controle. Mesmo sem evidências visíveis, ela escolheu crer. Essa decisão silenciosa, tomada no íntimo do coração, seria a base para enfrentar os anos de espera e de trabalho árduo. O chamado para um futuro incerto havia sido aceito. A esposa de Noé não era apenas uma espectadora da missão. Ela era parte essencial dela.
Sua disposição para seguir, mesmo sem entender todos os detalhes, seria um exemplo eterno de fé e submissão à vontade de Deus. A chegada dos animais e o encerramento das portas. O dia que antes parecia distante começou a se aproximar. Noé anunciou à família que Deus havia dito. O tempo do dilúvio estava próximo. Foi então que algo extraordinário começou a acontecer. Os animais, em pares e em grupos de 7, surgiam de todos os lados, guiados pelo próprio Criador. Não havia correria, não havia confusão. Cada espécie seguia seu caminho até a arca, como se obedecesse a um comando invisível. A esposa de Noé observava tudo com admiração. Ela, que por anos havia preparado recipientes de água, fardos de feno e cestos de grãos, agora via seu trabalho ganhando sentido. Cada espaço da arca, organizado com cuidado, começava a receber seus novos ocupantes. A ordem era perfeita. Aves em seus poleiros, animais maiores em compartimentos espaçosos, répteis em áreas isoladas. Tudo seguia um plano divino. Os moradores da região ficaram atônitos. Alguns, ainda zombando, diziam que era coincidência. Outros, perturbados pela cena incomum, se afastaram com medo. Mas para a família de Noé, aquilo era a confirmação clara de que Deus cumpriria sua palavra. A esposa de Noé, com lágrimas nos olhos, agradecia em silêncio por fazer parte desse momento único na história da humanidade. Os dias que antecederam a chuva foram de intensa atividade. Era preciso acomodar todos os animais, garantir que houvesse água e alimentos suficientes e ajustar as divisões internas para que cada criatura estivesse segura. As noras e os filhos de Noé se revezavam, e a esposa dele, com sua experiência e sabedoria, coordenava tudo com serenidade. Seu olhar atento percebia detalhes que escapavam aos outros, garantindo que nada fosse esquecido. Quando tudo estava pronto, chegou o momento mais solene. Deus ordenou que todos entrassem na arca. O clima parecia diferente, o céu mais pesado. As nuvens escuras começavam a se formar no horizonte. Um silêncio reverente tomou conta do ambiente enquanto a família subia a rampa, seguida pelos últimos animais. E então, de forma sobrenatural, foi o próprio Deus quem fechou a porta, selando a arca com segurança. Lá dentro, a esposa de Noé sentiu o peso do momento. Não era apenas o fechamento de uma porta física, mas o marco do fim de uma era. O mundo lá fora continuaria sua rotina por mais algumas horas, sem saber que a sentença já estava decretada. Ela abraçou seus filhos e noras e juntos aguardaram o que estava por vir. Era o início de um novo capítulo não apenas para aquela família, mas para toda a criação. E a esposa de Noé, com fé inabalável, preparava-se para enfrentar a maior tempestade da história, confiando que aquele que havia prometido também sustentaria. A chegada dos animais e o encerramento das portas. O dia que antes parecia distante começou a se aproximar. Noé anunciou à família que Deus havia dito. O tempo do dilúvio estava próximo. Foi então que algo extraordinário começou a acontecer. Os animais, em pares e em grupos de 7, surgiam de todos os lados, guiados pelo próprio Criador. Não havia correria, não havia confusão. Cada espécie seguia seu caminho até a arca, como se obedecesse a um comando invisível. A esposa de Noé observava tudo com admiração. Ela, que por anos havia preparado recipientes de água, fardos de feno e cestos de grãos, agora via seu trabalho ganhando sentido. Cada espaço da arca, organizado com cuidado, começava a receber seus novos ocupantes. A ordem era perfeita. Aves em seus poleiros, animais maiores em compartimentos espaçosos, répteis em áreas isoladas. Tudo seguia um plano divino. Os moradores da região ficaram atônitos. Alguns, ainda zombando, diziam que era coincidência. Outros, perturbados pela cena incomum, se afastaram com medo. Mas para a família de Noé, aquilo era a confirmação clara de que Deus cumpriria sua palavra.
A esposa de Noé, com lágrimas nos olhos, agradecia em silêncio por fazer parte desse momento único na história da humanidade. Os dias que antecederam a chuva foram de intensa atividade. Era preciso acomodar todos os animais, garantir que houvesse água e alimentos suficientes e ajustar as divisões internas para que cada criatura estivesse segura. As noras e os filhos de Noé se revezavam, e a esposa dele, com sua experiência e sabedoria, coordenava tudo com serenidade. Seu olhar atento percebia detalhes que escapavam aos outros, garantindo que nada fosse esquecido. Quando tudo estava pronto, chegou o momento mais solene. Deus ordenou que todos entrassem na arca. O clima parecia diferente, o céu mais pesado. As nuvens escuras começavam a se formar no horizonte. Um silêncio reverente tomou conta do ambiente enquanto a família subia a rampa, seguida pelos últimos animais. E então, de forma sobrenatural, foi o próprio Deus quem fechou a porta, selando a arca com segurança. Lá dentro, a esposa de Noé sentiu o peso do momento. Não era apenas o fechamento de uma porta física, mas o marco do fim de uma era. O mundo lá fora continuaria sua rotina por mais algumas horas, sem saber que a sentença já estava decretada. Ela abraçou seus filhos e noras e juntos aguardaram o que estava por vir. Era o início de um novo capítulo não apenas para aquela família, mas para toda a criação. E a esposa de Noé, com fé inabalável, preparava-se para enfrentar a maior tempestade da história, confiando que aquele que havia prometido também sustentaria o novo começo e a aliança com Deus. Quando Noé soltou a pomba pela terceira vez e ela não voltou, todos na arca compreenderam que a terra estava pronta para receber novamente a vida. A esposa de Noé sentiu uma mistura de alívio e expectativa. Meses de confinamento estavam prestes a chegar ao fim, mas agora vinha a responsabilidade de recomeçar tudo do zero. O dia da saída foi marcado por um silêncio reverente. Ao pisar novamente no solo firme, a esposa de Noé respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar puro que vinha das montanhas. As águas haviam recuado, revelando um mundo diferente, o chão ainda úmido, o aroma de terra nova e a paisagem marcada pela ausência das cidades e pessoas que antes existiam. Era literalmente um recomeço. A primeira atitude de Noé foi erguer um altar ao Senhor. Ali, ele ofereceu holocaustos de gratidão, reconhecendo que a preservação de suas vidas era fruto exclusivo da misericórdia divina. A esposa de Noé ficou ao lado dele, unindo as mãos em oração e agradecendo por cada dia de sustento e proteção dentro da arca. Ela sabia que aquele momento não era apenas simbólico, mas a confirmação de que Deus havia sido fiel à sua promessa. Então veio a aliança. Deus falou com Noé e com toda a sua família, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, formou-se um arco-íris no céu. A esposa de Noé olhou para aquela imagem com os olhos marejados. Para ela, aquele arco colorido não era apenas um fenômeno natural, mas a assinatura divina sobre um pacto eterno. O trabalho para reconstruir a vida começou imediatamente. Abriram-se os portões da arca e os animais saíram aos pares, seguindo seus instintos para repovoar a terra. A esposa de Noé, junto com as noras, começou a organizar um novo lar, utilizando madeira e materiais que haviam trazido. Plantar, construir, cozinhar e cuidar dos animais tornaram-se tarefas diárias nesse novo cenário. Cada semente colocada na terra era um ato de fé. A esposa de Noé acreditava que, assim como Deus sustentara sua família no dilúvio, também proveria em tempos de seca ou fartura. Sua coragem e determinação eram inspiração para todos ao redor. Ao fim de cada dia, ela se reunia com a família para relembrar o que haviam vivido e como Deus havia sido fiel. A vida não seria fácil, mas a promessa do arco-íris no céu lembrava constantemente que o Senhor estava com eles. Assim, a esposa de Noé iniciou a nova era da humanidade,
com um coração cheio de gratidão, confiança e esperança. Vamos aprender com as lições de vida cristã da esposa de Noé. Primeiro, fidelidade silenciosa também é poderosa. A Bíblia não registra muitas palavras da esposa de Noé, mas registra suas ações e presença constante. Muitas vezes, o maior testemunho vem não de discursos, mas da constância em servir, apoiar e permanecer firme ao lado daqueles que Deus escolheu. Segundo, obediência protege vidas. Ao entrar na arca com sua família, ela não apenas salvou a si mesma, mas contribuiu para a preservação de toda a humanidade. Nossa obediência às instruções de Deus pode salvar não só a nossa vida, mas também as vidas de outros ao nosso redor. Terceiro, confiança em Deus em meio ao isolamento. Meses trancada dentro da arca, com incerteza sobre o futuro, exigiram uma fé inabalável. Aprendemos com ela que mesmo quando não vemos a saída, podemos descansar na promessa de que Deus está no controle. Quarto, gratidão em cada recomeço. Ao sair da arca, sua primeira atitude foi participar do altar de gratidão com Noé. Reconhecer a mão de Deus no início de cada novo ciclo nos mantém humildes e dependentes dele. Quinto, esperança que não se apaga. O arco-íris foi um lembrete constante de que Deus cumpre suas promessas. Assim, devemos manter nossa esperança viva, mesmo após períodos de crise ou perda. Sexto, trabalho como expressão de fé. Reconstruir a vida após o dilúvio exigiu esforço físico, planejamento e paciência. O trabalho diário, feito com amor e confiança em Deus, também é uma forma de adoração. Sétimo, a importância do apoio familiar. Ela esteve ao lado de Noé em todas as fases. Na construção da arca, no dilúvio e no recomeço. O apoio mútuo dentro da família fortalece a fé e ajuda a enfrentar grandes desafios. 8. Liderança feminina no cuidado e organização. Sem títulos ou coroas, ela exerceu liderança cuidando dos detalhes práticos da sobrevivência. Mulheres de fé influenciam gerações, mesmo sem serem oficialmente reconhecidas. Concluindo, a força silenciosa que sustenta promessas. A história da esposa de Noé nos lembra que a grandeza espiritual nem sempre é acompanhada de reconhecimento público. Ela não construiu a arca com martelo e pregos nas mãos como Noé, mas construiu coragem, paciência e fé no interior do lar e no coração da família. Sua força estava no apoio constante, no trabalho diário e na confiança inabalável de que Deus cuidaria de tudo. Durante o dilúvio, ela viveu a experiência única de ser preservada em meio à destruição total. Enquanto o mundo lá fora era engolido pelas águas, dentro da arca havia segurança, porque a obediência à voz de Deus foi prioridade. Sua presença firme ajudou a manter a estabilidade emocional e espiritual de todos, lembrando que a fé se manifesta tanto nas grandes decisões quanto nas tarefas aparentemente pequenas. Ao sair da arca, sua vida ganhou um novo significado. Ela pisou em uma terra lavada pela justiça de Deus, pronta para começar do zero, sem olhar para trás. Sua história nos ensina que, quando Deus nos chama para atravessar um período de isolamento ou transição, é porque Ele tem algo novo preparado. A esposa de Noé é um exemplo de como uma mulher pode marcar a história sem precisar ocupar os holofotes. Sua lealdade à família e sua confiança no Criador fizeram dela parte do plano de salvação para toda a humanidade. Assim como ela, somos chamados a ser colunas silenciosas mas firmes, sustentando os planos de Deus em nossa casa, igreja e comunidade. Não importa se o mundo conhece ou não o nosso nome. O que importa é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Hoje, que possamos viver com a mesma perseverança, apoiando os chamados que Deus colocou ao nosso redor, guardando o coração em tempos de espera e confiando que, quando as águas baixarem, Ele nos conduzirá a um novo começo repleto de promessas. Oremos.
fortalecendo a fé na espera e na promessa. Pai amado e eterno Deus, nós nos achegamos a Ti com corações agradecidos por Tua fidelidade que jamais falha. Assim como cuidaste da esposa de Noé durante o tempo difícil do dilúvio, cuidaste também de nós em nossas tempestades pessoais. Reconhecemos que nem sempre vemos o caminho completo, mas confiamos na Tua palavra e nas Tuas promessas. Senhor, fortalece nossa fé para que possamos, mesmo nos momentos de isolamento e provação, permanecer firmes e confiantes. Que possamos aprender a esperar em Ti com paciência, sabendo que Tua mão poderosa nos guarda e sustenta. Ajuda-nos a compreender que o Teu tempo é perfeito e que, no momento certo, Tu farás novas todas as coisas. Gratidão, Deus, porque Tu és a nossa segurança em meio à tempestade. Assim como a esposa de Noé confiou na arca que Tu ordenaste construir, que possamos confiar no Teu cuidado e proteção, mesmo quando os ventos contrários sopram forte. Que a esperança do arco-íris, símbolo do Teu pacto eterno, nos lembre diariamente que Tu não nos abandonas jamais. Pai, concede-nos o espírito de perseverança para enfrentar cada desafio com coragem e fé. Que sejamos exemplo de paciência e obediência, servindo com amor e dedicando nosso melhor em cada tarefa que nos confias. Que possamos apoiar aqueles que caminham ao nosso lado, fortalecendo a fé uns dos outros como família em Cristo. Senhor, ajuda-nos a reconhecer que a grandeza não está nos holofotes, mas na fidelidade silenciosa do dia a dia. Que possamos honrar-Te em nosso lar, em nosso trabalho e em nossas decisões, sabendo que Tu usas cada detalhe para cumprir Teus propósitos. Finalmente, pedimos que nos renoves com a certeza da esperança viva, que em cada nova manhã possamos acordar confiantes, sabendo que Tu és o Deus que faz todas as coisas novas. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça